Bem-vindos ao podcast da Tapete São Carlos. Meu nome é Henrique de André e hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade, né? Como que a Tapete São Carlos trabalha com esse tema, com toda essa gama de conhecimentos que fazem com que a empresa seja sustentável, de forma que isso se reflita na qualidade dos seus serviços, na qualidade do seu produto e também nas responsabilidades que qualquer empresa deve ter. Então, por isso, nós trouxemos aqui hoje para falar, aqui na sede da Tapete São Carlos, o Ronaldo Perussi, que é engenheiro mecatrônico, o Kleber Machado, que é engenheiro elétrico, e o Rogério Câmara, que é químico e é responsável pelo laboratório físico-químico. Então, nós vamos bater um papo sobre todas as ações que são tomadas pela empresa para que o impacto ambiental e todas as ações decorrentes da sustentabilidade, que é um conceito muito amplo, se façam presentes nos produtos. Então, eu vou pedir primeiro para que todos se apresentem. Vamos começar pelo Ronaldo Perussi. Legal, bom dia. Obrigado pela oportunidade, né? Eu sou o Ronaldo, sou engenheiro mecatrônico de formação. Trabalho na Tapetes há 22 anos, né? Perto dos meus colegas aqui, eu sou novinho de casa, mas já tenho uma rodagem. Atuo na área de manutenção e projetos mecânicos, né? Também voltado à parte de utilidades e tudo mais. Kleber Machado não é aquele, Não é aquele. mas hoje sim. Hoje vou Hoje sim. tentar. Bom dia, né? Eu agradeço aí por estar presente aqui do podcast da Tapete São Carlos. Eu sou formado em engenharia elétrica e outros cursos adjacentes aí na parte de elétrica. Trabalho na Tapete há 33 anos, né? Então tenho uma bagagem boa aqui. Eu atuo na manutenção elétrica, eletrônica e em toda a parte de automação elétrica da Tapete. Ok. E o Rogério, que é químico. Olá, bom dia. Agradecer a oportunidade, né, de expor aqui a nossa participação na empresa. Minha área é química, minha formação é químico. Atuo no laboratório físico-químico e na estação de tratamento também. Desenvolvimento de produtos, análise dos produtos, enfim, toda essa área de controle da qualidade do produto, desde da origem, do nascimento de um produto, especificação de material, até o produto final. Quanto tempo de casa? 31 anos. 31 anos. A gente vê que aqui na Tapete todo mundo tem uma certa longevidade, né? É algo que quando alguém entra aqui é muito difícil sair, né? Todo mundo que eu conheço daqui já tem um bom tempo de casa, né? E as pessoas que estão entrando agora, elas vão acabar ficando um bom tempo, né? Parece que isso é uma prática da empresa, né? Manter a retenção dos seus colaboradores. É uma né? filosofia, até o próprio diretor ele fala que é retenção do conhecimento, né? Diferente de outras empresas, onde você tem uma rotatividade de pessoas muito maior, você passa um período lá, você leva aquele conhecimento, aquela informação. E aqui você tem todo o histórico, é isso que garante a qualidade e a idade da empresa, né? Sim, Chegamos sim. até onde estamos com toda a informação, desde lá de trás até... Os colaboradores acabam criando uma identidade muito grande, né? Sim. E toda essa inovação, né, que envolve o mercado que a Tapetes atua acaba meio que movimentando a gente também a estar sempre correndo atrás de novidades para poder fazer o Parque Fabril acontecer aquilo que o mercado pede, né? No fim das contas, não é aquilo que você falou da rotatividade, que é muito comum em determinadas indústrias, né? É o contrário, né? Você pega aquele que já detém o conhecimento, valoriza e faz com que ele aprenda mais, né? E é por isso que vocês estão aqui há décadas, né? Sim. Pois é. Bom, vamos então começar a falar sobre aquilo que a gente se propôs a falar hoje, né? Então, quais as ações que a Tapete São Carlos toma a fim de ser uma empresa sustentável como realmente é, né? A gente elencou alguns pontos aqui, vamos começar falando sobre economia de água. Com quem que eu falo agora? Com o Kleber, com o Ronaldo, né? Ronaldo. Acho Com que o Ronaldo. Economia de água, né? A água é um recurso que a gente tem muito disponível aqui no Brasil, mas mesmo assim a gente não pode desperdiçar.
E, pelo contrário, né, a gente precisa fazer com que ela seja muito bem aproveitada, né? Como é que é a manutenção aqui da rede hidráulica? O que a Tapete São Carlos faz para, primeiro, evitar vazamento, que é algo que, assim, na rede municipal a gente vê que é algo que acontece muito em todas as cidades, né? E também pressão, vazão, esse tipo de coisa que são ações que acabam levando a economia de água, né? Bom, Henrique, eu acho que, embora eu seja nomeado a falar sobre o assunto, eu acho que depois que a Tapete São Carlos se certificou na ISO 14000, meio que se tornou um sentimento mútuo, né? Todas as pessoas começaram a pensar de uma maneira diferente, e principalmente relativa à economia de água, principalmente. De uma maneira bem direta, né, o que mudou na manutenção? Nós começamos a olhar o vazamento de uma forma diferente, né? E a nossa tolerância a ele é praticamente zero. Então, hoje a gente tem um programa de manutenção onde a gente faz uma inspeção periódica na rede hidráulica. Toda e qualquer tubulação que no passado era embutida, hoje a gente faz tudo externo, tudo aéreo, que é para poder visualizar, né, qualquer problema. E principalmente, né, aquelas práticas que até você vê em comum no mercado, né, a substituição de torneiras convencionais por torneiras automáticas também é uma prática que a gente está adotando, né? E essas torneiras, assim, não simplesmente torneira do consumo, mas torneiras industriais, aquelas que levam água para o maquinário, né? Isso aí é questão de, vindo um pouco para o lado do processo, né? Eu estava comentando realmente a torneira do uso do dia a dia, que parece que não, mas ela acaba gerando um consumo bem considerável. No maquinário, a produção adotou alguns procedimentos onde a água ela começou a ser reutilizada. Então, vários processos, principalmente na parte de limpeza de máquina, no final do turno, é utilizado água reaproveitada em processo. Isso gerou uma economia muito grande também. Não precisa ficar puxando... É poço artesiano aqui, é rede... É poço artesiano. Poço artesiano, né? Sim. O poço seca tem horas, né? Seca. Seca e é um problema, né? Sim. Seca e aí você tem que abaixar a bomba para ir buscar mais a fundo no lençol freático. Imagino, né? Felizmente a gente desfruta de uma região muito rica em água potável, né? A gente está em cima do maior aquífero aí. Mas você tem razão, cada vez mais o ponto de captação da água do aquífero está mais baixo, né? Então é muito importante ter essa consciência de preservar e utilizar só o necessário, né? Esse reaproveitamento da água, ele existe algum tratamento que a água passa ou não é necessário? Essa água ela é simplesmente tirada de um lugar, colocada em outro, existe uma rede específica para esse reaproveitamento? Como é que é? Como é que funciona bem simplesmente assim? Ela é alocada em reservatórios estrategicamente posicionados, né? E na hora de fazer a limpeza, essa água que utilizou em processo, na hora de fazer vamos dizer assim, na hora de preparação de uma resina, por exemplo, né? O pessoal acaba utilizando a água ali para poder fazer a mistura, para poder fazer uma limpeza nos instrumentos e essa água que não faz parte do produto que vai ser utilizado, ele acaba sendo direcionado para reservatórios. Sim. E esse reservatório, por sua vez, tem uma bomba com um sistema para reutilização. Mas nem toda a água E até mesmo existem casos que ela pode ser reutilizada para o processo. Como o Ronaldo colocou, a resina, por exemplo, quando você lava um equipamento que utilizou a resina X, essa água ela é armazenada em um reservatório que depois, na produção de uma nova resina com a característica semelhante àquela que foi utilizada, pode-se utilizar essa água. E isso acontece. Então é uma economia bastante grande, né, no processo. Mas nem toda a água pode ser reaproveitada, né? Muita tem de ser tratada e voltar, né? E Sim. é por isso que tem uma estação de tratamento de efluentes, né? Justamente. A ET, né? Como é que funciona a ET aqui da Tapete São Carlos? Como que é o descarte da água? Vai para a rede de esgoto? Como é o processo? Nós temos uma estação de tratamento biológica, onde tem as bactérias lá que estão trabalhando nesse processo. Falando um fluxo simples, básico da ETE, ela tem uma entrada, uma decantação, depois tem um sistema de equalização, e a água vai para um reator onde estão as bactérias. Lá é feito... As bactérias trabalham, elas atuam, né?
E essa água, depois de tratada, ela cai em um outro tanque de decantação e vai para o sistema de esgoto, sistema público de Mas esgoto. até antes de chegar na ETE, ela passa por uma separação, porque não é nem tudo que a bactéria vai comer, né? Não, é isso. Então tem muita graxa, muito óleo, muito resíduo que tem que ser separado antes de cair lá na ETE, né? Sim, ela passa por um decantador, chamamos de decantador primário, onde essa parte sólida ela vai decantar. Depois tem um sistema de bombeamento que vai para vou falar alguns termos técnicos, mas vai para um adensador, e esse adensador depois mandamos para um filtro prensa, onde é prensado toda essa parte sólida. E esse resíduo, ele é utilizado em outro processo, quase tudo é reaproveitável, né? No caso desse resíduo, ele é descartado em aterro. Em aterro. Aterro sanitário específico para Sólido, para né? receber Sim. esse tipo de material. Tratado, né? Sim. Fazendo essa menção, né, que você comentou sobre a questão de óleos e graxas, né? Na área de manutenção, isso é muito latente, né? Praticamente todo equipamento tem óleo no seu funcionamento. E a Tapete São Carlos, né, nesse momento, né, da adequação à norma a ISO 14000, foram criadas 2 estações dedicadas para manutenção de equipamentos com óleo lubrificante. Para qualquer problema de derramamento ou quando você faz a limpeza do equipamento, essa água residual desse processo de manutenção, ela passa por essa separação, né? São caixas separadoras de água e óleo. Similar ao que tem em posto de combustível. Sim. Né? Então, existem 2 postos de manutenção que têm essa separação para depois essa água ainda ir para a ETE, onde acontece esse último tratamento antes do envio para a rede pública. Mesmo porque o óleo é muito difícil, né? Se esse óleo chegar até a ETE, a bactéria pode ficar lá, ele vai contaminar o sistema todo. Então, Pode até diminuir o rendimento dele, né? Pode. E é um dos critérios bastante importantes. Na legislação, nós temos que atender a legislação, decreto estadual, nosso artigo 19A, que tem todos os parâmetros lá para serem atendidos. Óleo e graxa visíveis é um requisito bastante criterioso. Então, por mais que passe pelo tratamento, se tiver óleo e graxa, ele vai continuar sobrenadante lá, vai ficar na superfície da água. Então, esse processo, esse sistema de separação é muito importante. Os fluidos refrigerantes também, dos chillers, do ar-condicionado, também existe um reaproveitamento, né? Existe um processo para reaproveitá-los, né? É mais ou menos assim. O problema, né, do fluido refrigerante em sistemas de refrigeração é a camada de ozônio. Né? Quando você tem um vazamento desse fluido refrigerante, você está comprometendo a camada de ozônio. Por isso que em momentos de manutenção, a gente acaba se precavendo de alguma forma de evitar esses vazamentos, que é com a manutenção periódica dos sistemas de ar-condicionado, dos nossos chillers, onde a gente garante que eles trabalhem naquela condição de operação estabelecida pelo fabricante, e você com isso acaba reduzindo, né, a probabilidade de vazamento. Durante os processos de manutenção, esse gás refrigerante, quando é necessário ser retirado do sistema, a gente tem uma bomba recolhedora, onde esse fluido ele é armazenado em garrafas específicas, e a maior parte das vezes a gente acaba reaproveitando ele no próprio sistema. Porém, quando é impossível disso acontecer, que é um gás que já foi, por exemplo, contaminado por uma queima elétrica de compressor, por exemplo, a gente envia para uma empresa regeneradora de fluido, né, que ela é credenciada para receber esse gás. A questão das caldeiras, né, em si, a água que é utilizada para proteger a caldeira, ela também precisa passar por um resfriamento, ela não pode ser descartada quente ou não pode entrar em algum sistema quente, né? Existe todo um processo para que isso também entre num padrão, né? Na verdade, a água é o que faz a caldeira funcionar. O vapor é gerado pela água, né? Então, os processos da empresa usam energia térmica, e o vapor é produzido por essa água. Essa água ela é tratada. Tratada pensando na proteção da caldeira, para evitar corrosão e, enfim, outros. Então, a água,
Nós temos uma característica na nossa água da região, né? É uma água que a gente chama de água dura. Ela tem muito carbonato, muitos sólidos. Então, isso comprometeria o processo da caldeira se ela não tivesse tratamento. Gastaria mais. Gastaria e danificaria também o sistema. Imagina que isso aí começaria a incrustar. É como um colesterol na veia, vai? Uhum. E aí você vai ter mais consumo de energia, de combustível, no caso. Imagina que você tem um tubo lá, uma parede X, e aí ele começa a acumular carbonato ali. Aquela coisa branca que se forma, né? E para você aquecer a água que está passando ali, você vai precisar de mais energia, porque ele vai ter que ultrapassar essa barreira ali. Então, esse tratamento faz com que evite essa deposição de sólidos. Então, você tem um consumo estável de combustível, uma água, um vapor com qualidade, com temperaturas ideais, né, sem que você precise aumentar calor, aumentar consumo de combustível. E esse vapor, sim, ele retorna para o sistema em forma de condensado, né? Ele volta e aí reaproveita e vai para virar vapor de novo. Era essa minha... Sim. Eu não sabia explicar direito o que eu queria, mas era isso que eu tinha em mente. Ele foi para o sistema em forma de vapor, condensa, né? E volta e depois vira vapor. É um ciclo. Lógico que ele tem uma perda, né? Não existe um ciclo perpétuo, né? Sim. Perdeu, depois repõe mais água e vai... Mas todo o vapor indireto, né, utilizado, ele retorna para a caldeira. Sim. Ele retorna em forma de condensado. Retorna né? em forma de condensado. Era isso que eu queria falar e não sabia explicar. Né? E até continuando um pouco, batendo um pouco nisso, eu lembrei da aula de química agora, que a água que tem mais mistura, ela demora mais para ferver, né? Pra então aquecer. é basicamente isso. Porque você tem sólidos, né, na suspensão, vamos chamar assim, né? Uhum. Mas existem alguns processos também de acabamento, de utilização de materiais, que, óbvio, a indústria vai se aperfeiçoando, né? Que acabaram diminuindo o uso de água, o tipo de solvente, o tipo de aderência que é utilizado, ele foi diminuindo ao longo do tempo a utilização da água, né? Em termos de água, sim. O reaproveitamento faz com que a gente use menos água nos processos. Você falou de solventes. O acabamento, os adesivos que são utilizados. Sim, no caso, os látex, você usa muito menos água hoje do que há um tempo atrás. As diluições, isso foi feito com base em conhecimento, em testes, né? Antigamente você misturava muita água. Opa, mas será que eu preciso misturar tanta água? Eu posso usar mais látex puro e acelerar meu processo de secagem? Então, tudo isso fez com que essas economias fossem acontecendo, mas com base no conhecimento e na evolução das coisas, né? Dos produtos, das matérias-primas. Análise, teste, conhecimento. Conhecimento acumulado. Então, né? Toda essa cadeia aí de informação e de conhecimento. E para secar também, você acaba usando vapor, né? O vapor, sim, nosso, vamos chamar de combustível, de energia principal aí para secagem. A principal fonte de geração de calor é o vapor, né? Ele é mais eficiente, né? As caldeiras geram vapor. Não tem como substituir, né? Existem outros meios, mas o mais gasta mais energia, no fim das coisas. Se for elétrico, né? Se for elétrico, vai acabar gastando demais, né? Paga, né? O produto não... Vamos até voltar depois nesse assunto, mas vamos entrar então na elétrica, né? Então, tudo isso que a gente falou aqui vai acabar gerando. E aí a gente falou num recurso que é muito mais abundante, que é a água, né? Então, tudo isso para economizar água. Porém, isso vai levar a uma economia de energia elétrica que é muito mais cara, muito menos disponível e que é um problema mundial. E todo mundo correndo atrás de fontes alternativas de economia. Então, Kleber, o que a elétrica entra em tudo isso que eles falaram aí? A elétrica vai entrar em tudo, né? Mas o que especificamente... Praticamente a elétrica é a que move tudo e transforma tudo isso que eles falaram, né? Ele vai puxar a sardinha pro tô percebendo aí, lado né? dele, né? Tem que fazer a minha parte.
Mas, assim, com todos esse estudo, né, que o Rogério mencionou, e com o Ronaldo também, isso, com o passar do tempo, a gente reduziu muito o consumo de energia, né? Hoje, a Tapete, na ETE, em específico, né, a gente tem um sistema fotovoltaico, né? Que a gente sabe que é uma energia alternativa hoje que abate em 90% o nosso consumo de energia específico da ETE, né, hoje. É uma energia limpa, né, que não polui, não ataca o meio ambiente, né, pelo contrário, né, de tudo isso. E não só no processo, né, de economia de energia, falando até um pouco da fábrica, né, hoje a gente otimiza muito o que antigamente movia tudo por motor, tudo. Então, hoje se trabalha em automação, né, para reduzir custo para a empresa, né? Para a gente poder ficar no mercado, lógico, e também para consumir menos energia, né? Isso a gente trabalha com lâmpadas, né? A gente troca tudo por LED, o que hoje... As lâmpadas, então vamos lá, essas pequenas coisas que acabam gerando o completo, né? Então É um lâmpada. passinho de cada vez, mas vai ajudando se tornando em tudo, muito, né? Lâmpada hoje, como a gente já tinha aquelas lâmpadas fluorescentes que antigamente era descartava no lixo, né? Hoje a Tapete há muito tempo não faz isso, né? A gente tem um descarte próprio, porque o mercúrio ataca o meio ambiente, polui os rios, né? O lençol, né? Então hoje a gente tem um descarte anual, né? De lâmpada, tudo correto. E o volume está aumentando, né? Porque a gente está trocando tudo para LED hoje, para baixar o consumo de energia, né? E a economia do LED para a fluorescente já era muito mais econômica do que a incandescente, né? Mas o LED é muito além. O LED é muito além ainda. Você tem uma ideia em números assim? Quanto que trocar tudo de fluorescente por LED? Olha, eu acredito que ainda estamos nos 50%. Porque aqui na fábrica, né, ainda tem. Não, eu digo, né, a economia, assim. De uma quanto pra que outra. uma lâmpada de uma pra gasta. outra, eu acredito que uns 60% de uma para outra. Já tem 50% trocado, Isso. então. A gente tem uma economia muito boa. E nos processos industriais, né? A gente falou aqui, né, de vapor, de economia de água, mas as máquinas que são geradas por energia elétrica e que são alimentadas, elas têm. Se você atualiza o maquinário, ele é mais eficiente, gasta menos, tem tudo hoje, isso, né? né? Como a gente economiza energia, né? Antigamente, né, as máquinas partiam com os motores partiam diretamente puxando toda a energia da rede. Hoje não, hoje a gente tem... Dava até aquela diminuída na luz, né? Que diminuía. Hoje não, hoje a gente tem dispositivos eletrônicos que façam com que esses motores partam suavemente, não cadenciado. Em rampa, né? E isso faz com que economize a energia de um ponto, né? Falando em pouco técnico, né? Os fios que usam hoje é um pouco de bitola menor, porque antigamente você dava um golpe na rede, né? E hoje não. Hoje você pode, através dos equipamentos eletrônicos, fazer com que o fio seja mais fino e isso... Até os motores sejam menores, de alto rendimento, que hoje a gente tem motor de alto rendimento, que já é para um consumo menor de energia, né? Então, tudo isso vai direcionando a economia de energia, né? Um motor elétrico de rendimento maior, ele diminui o barulho também, né? Porque daí tem menos desperdício com barulho, com calor, diminui, com tudo isso, né? O ruído. E também, para as pessoas que estão trabalhando do lado, isso influencia muito, né? Sim. Influencia muito. Demais. Eu gostaria só de fazer uma analogia, né? Essa questão de redução de gastos, inclusive, né? É muito comum ainda encontrar empresas que acreditam que a adequação ambiental custa dinheiro. E muito pelo contrário, né? Por tudo isso que a gente está conversando, nós conseguimos perceber que, na verdade, representa uma redução de custos. E a gente tem um exemplo vivo que na nossa estação, na nossa geração de ar comprimido, né? Nós chamamos de estação de compressores. Em 2009, a Tapete São Carlos comprou um projeto com um gerenciador inteligente, onde esse equipamento ele faz uma análise de consumo da nossa rede de ar comprimido e ele coloca e tira as máquinas em operação em função da demanda. Sim.
coisa que no passado era muito difícil de você controlar. Por mais que você tentava ajustar esses parâmetros nas máquinas, era difícil de você deixar elas reguladas numa condição de que, de uma maneira bem simplista, né, só uso quando preciso. E Deixar uma operação mínima ali para... isso. Então, hoje você tem esse gerenciador, né, que faz esse controle, esse monitoramento do consumo da rede, e ele coloca e tira as máquinas conforme a necessidade. Então, isso faz com que você não desperdice energia, você não tenha lá uma máquina virando sem necessidade, e também ela acaba fazendo um rodízio das máquinas, de maneira que todas elas trabalham no mesmo nível, na mesma quantidade de horas. Ou seja, você não tem uma máquina que trabalha muito e uma que trabalha pouco, você tem uma cadência entre elas. Isso vai gerar economia na manutenção, né? Você vai acabar fazendo com que todo mundo trabalhe o mesmo tanto, né? Mais ou menos. E não vai sobrecarregar uma ou outra, né? Também. Isso. Tem essa, né? O compressor, meio que resumidamente, né, Ronaldo? Ele não vai ficar trabalhando o dia inteiro ali e Para nada. produzindo ar que não está sendo, um ar comprimido, né, que não está sendo utilizado. E que vai acabar sendo expelido ali, né? Sim. Os compressores que nós temos, né, eles são diferentes daquele... Quando a gente pensa em compressor, né, vem na cabeça... Do posto ali, né? do posto de gasolina. Borracheiro, né? Sim. Que é aquele que ele entra, toda vez que ele está rodando, ele produz ar. O que nós temos, né, por serem compressores maiores, com motores grandes, conforme o Kleber comentou, né, para evitar essas partidas subsequentes, eles trabalham em operação o tempo todo e existe uma válvula que coloca ele em operação ou não. Então, esse gerenciador ele é muito interessante nesse aspecto, porque ele monitora o tempo que esse compressor que ele está rodando e não está produzindo. E aí ele entende, fala, opa. Por meio de pressão mesmo. O jogo ali é esse, né? Justamente. E a tubulação de ar, ela também influencia nessa economia, né? Se tiver um vazamento de ar, ele pode ser até menos perceptível, dependendo, mas a manutenção dessa rede de ar comprimido O ar deve... comprimido, o ar comprimido, o Ronaldo pode falar melhor, mas a gente pode... Às vezes a pessoa não tem essa informação, mas um vazamentinho de ar comprimido ali, e nós usamos muito ar comprimido na empresa, mas às vezes tem algum lugar, um setor, tem ali aquele vazamentinho, o custo disso aí é enorme, né? O ar comprimido ele é um ativo muito caro. E, então, toda essa consciência de você fazer as manutenções preventivas para eliminar vazamentos é muito importante. A consequência direta disso é a redução de consumo de energia. De energia elétrica, né? Eu imagino que... E outra, risco de acidentes também, né? Parece que aqui... Parece não, né? Não tem muito acidente de trabalho aqui, que é algo que é natural em qualquer indústria, né? Mas uma manutenção mal feita, ela pode gerar um acidente muito sério, né? No fim das contas, né? Principalmente com processos tão sensíveis e perigosos como vapor, ar comprimido. Que hoje a Tapete, né, ela tem segue todas as normas técnicas, as certificações, né? Tem todas, né? Sim. Profissionais de cada área têm que se atuar na sua área, então isso reduz muito. A gente tem uma manutenção de qualidade, né? E reduz muito o risco porque cada profissional está treinado específico na sua área, né? Então a gente não, todo mundo se respeita e cada um usa o bom senso e cada profissional na sua área. E a interação entre vocês deve ser diária, constante, Diária, porque um não trabalha sem o outro. Não, né? um depende do outro. A Totalmente. manutenção totalmente depende do outro. E vocês têm equipes por trás de vocês não trabalham sozinhos, né? Existe toda uma equipe. Sim, tem uma equipe. Né? Cada departamento tem tem a sua equipe. a sua equipe e são profissionais também com competência tal para Um tempo de casa. Sim, todos. É muito interessante porque vocês estão falando aqui, cada um na sua área, mas parece que é um time mesmo. É uma relação, né? Falar assim, é um motor, né? Que cada peça ali depende todo mundo tá junto ali. E só complementando um pouquinho o que o Kleber falou, é uma visão, da empresa desde sempre, né? Não depois das certificações, mas seguir as normas. É uma coisa também da decretos, diretoria, né? da diretoria, Uma né? tendência da diretoria. Isso vem isso da gestão, né?
Então, o termo que se usa hoje é uma compliance, né? É você atender às normas, legislação. Então, isso é bem cobrado da gente e a gente também faz com que funcione dessa forma. Né? E eu estou pensando aqui, a gente sabe que o tapete ele começa a ser produzido lá no PET e ele vem, é todo um processo, né? E todos os processos acabam envolvendo todas as áreas de vocês, né? Sem dúvida. Né? Então, tear, eu acho que o tear aí é mais mecânico e elétrico, né? E deve ser, e a gente olha aquilo e fala, nossa, é um caos, um tear, né? A gente fala, É um máquina, monstro, né? É um monstro, né? E eu imagino como que é a gestão da eletricidade dentro daquele tear. Deve ser uma coisa... Primeiro, apesar de ser monstruosa, ela tem que ser muito refinada, né? E aí entra também a programação daquilo, ainda que seja manual. Tem uma tecnologia já implantada, né? Uma evolução da tecnologia dos teares que a gente já conheceu dos antigos, né? Para esse, né? Então, a automação vai melhorando o sistema, né? Vai deixando muito mais fácil para o operador, mais rentável e a possibilidade de fazer N produtos, né? Então, a tecnologia trabalha... Realmente é um computador monstruoso, né? Eles dizem, né? Porque é um tear, mas ele é microprocessado hoje, né? Isso, isso que eu estava falando. É uma coisa que é completa, é muito... A tecnologia de um tear hoje é absurda. Existem a possibilidade de você, pensando na parte de informática embutida ali em um tear, é possível você pegar aqui, fazer uma foto num celular, mandar para o sistema lá e nascer um tapete com a foto. Isso ele consegue converter, né? Então a tecnologia absurda. É algo muito refinado, muito né? refinado. Apesar da gente olhar e falar, não é possível isso. E é o que o Kleber falou, é um monstro. E é um conjunto, né? Tem muita tecnologia elétrica, eletrônica, mas também tem muita parte de mecânica, pneumática, hidráulica, né? É um conjunto, né? Sim. E não trabalha sozinho, né? E elas não são máquinas fabricadas no Brasil. Sim. São máquinas importadas. Então, obrigatoriamente, ela acaba passando por aquele processo de tropicalização, né, Kleber? Quando chega aqui. Sem dúvida. Alguma coisa a gente acaba... Tem que se adequar ao nosso também, né? A gente tem que pensar também que não é uma fábrica que está lá na sede da indústria, tá pronta aqui, é só comprar. Não, ela tem de ser encomendada, ela tem de ser projetada para o tamanho da fábrica, como ela será montada aqui. Imagino que deve ser um processo que envolve todo mundo também e que envolve uma interação muito grande com os fornecedores, né? Não só da máquina em si, mas também dos fornecedores da matéria-prima, né? E dos auxiliares ali, né? Sim, dependendo do tipo de máquina, de tear, vamos falar assim, tem a especificação da matéria-prima, do fio, o tipo de fio que vai ser utilizado, porque faz força, enfim, tem todo um critério mais técnico, as tensões aplicadas ali durante o processo, durante o setup da máquina, né? Então tem toda essa... E cada tipo de tear vai ter um tipo de fio que vai ser usado, vai ser uma matéria-prima mais adequada. A gente está falando do tear, mas o tear é só uma das máquinas, né? Hoje a gente está falando de tear, né? Mas a gente tem o nosso departamento de agulhados, enfim. que a gente faz produtos automotivos. Isso vai inovando os produtos, né? Que antigamente a gente fazia hoje se pede um pouco de qualidade em outros produtos automotivos. Então isso agrega em outros departamentos também, né? Às Tinturaria, fiação, se adequa a algumas coisas que é adequadas aqui dentro da empresa mesmo, né? Com a nossa equipe técnica, com o apoio da diretoria e tudo. Então, muitas coisas a gente ajuda o crescimento aí de alguns setores, né? Automotivo e agulhados, com benefícios que foram criados aqui, desenvolvidos aqui, como o Rogério falou, né? Vem do fruto de uma carreira aqui dentro da empresa, né, de conhecimento. De uma cadeia de colaboração por todo mundo conhecer o processo todo, né? E estar envolvido, né? Processo e máquina, né, Henrique? Porque você consegue saber exatamente até onde você pode ir, né? Sem dúvida. Todo o retrofit que a gente faz, né, Kleber, as mudanças, melhorias de máquina. Nesse momento... Não precisa trocar de máquina, né? Não, justamente.
Exatamente. Vamos falar sobre isso. Não precisa trocar. gente... Vamos comprar uma máquina nova para fazer um produto melhor. Não, já tem a máquina aí. Vamos melhorar o processo e a máquina em si, né? E a equipe que existe aqui, né, com essa capacitação para fazer esse retrofit aí, Nós voltamos no assunto, né, de manter o conhecimento, né, dentro da empresa, né? E também, às vezes, foca também em manutenção, em produto, mas também foca no bem-estar do operador da máquina, no que é melhor para ele, para operar. Segurança, então, né? Segurança. Então, Falado tudo aqui. isso, a gente foca em várias áreas, né, ao mesmo tempo, mas, lógico, pensando no produto final, mas a parte pessoal é focada nesses retrofit que a gente faz, tempo de máquina trabalhando para ficar um pouco mais eficaz, né? Com um produto mais eficaz, uma velocidade um pouco maior, você reduz a energia elétrica, você não precisa ficar muito tempo produzindo, né? Então, tudo isso é uma cadeia, No né? fim das contas, produzindo menos em produzindo de uma forma mais espaçada, você acaba produzindo mais em vez de sobrecarregar todo mundo que está no processo. Né? Aí você usa aquela frase, né? Menos é mais, É. né? Isso daí. É toda uma cadeia, né? Que às vezes não, vamos trabalhar, vamos colocar a hora extra. Não, a máquina vai pifar, o operador dela vai ficar estressado, o risco de erro num próximo, no dia seguinte ou no mesmo dia ele acaba aumentando, né? E às vezes isso hoje em dia é muito considerado, né? O bem-estar de todos, né? Tem que ser um conjunto de todos, né? Tem que estar bom para a diretoria, bom para a empresa, bom para o funcionário, né? E aí, pensando no tripé da sustentabilidade, né? Tem o econômico, social, o ambiental, né? E o social, que entra essa perna aí. Você ia falar alguma coisa, né? Sim, não, só fazer um comentário, né? Que num dado momento, né? A gente estava dizendo todos esses aspectos técnicos, né? E essas alterações, o pilar da segurança, né? Que foi uma coisa que nos últimos anos ficou muito latente. Por diversas vezes, né, Kleber, a gente está discutindo um projeto de melhoria de máquina e a gente se depara. Às vezes a melhor solução técnica ela não garante a segurança. E aí tem que dar um passo para trás e segurança é o mais importante, né? No fim das contas, né? A segurança de todo. É o primeiro aspecto que tem hoje que ser é o primeiro básico. aspecto que a gente usa é a segurança, né? A gente não, antigamente até ele é tão básico que nem é tão discutido assim. Não, porque não tem que discutir a segurança, né? Aqui. Não é toda empresa que é assim. Tem muita empresa que ainda acaba expondo, né? E acaba acontecendo tragédia. Aqui não é só o produzir por produzir e tem todo esse aspecto aí que é considerado. E, bom, enfim, existem vários aspectos que podem ser tratados aqui numa conversa como essa, né? A gente nem tem muito tempo, mas eu, na minha humilde ignorância, eu aprendi bastante, acho que tem muito a ser falado ainda, né? Tem alguma coisa desses assuntos que a gente tratou ainda que vocês acham que a gente deve falar aqui hoje? Ou podemos falar num próximo também. Mas hoje, especificamente, existe alguma coisa que a gente poderia tratar um pouco melhor, falar um pouco mais dos processos aqui da Tapete São Carlos? A gente falou bastante, né? Acho que de uma forma geral nós conseguimos tentar abrangir. Abrangimos bastante. Que você colocou. Talvez para um próximo assunto, um próximo evento, né? Mas a abrangência acho que foi. Nós poderia pegar cada um de vocês e ficar falando Nós pegamos desde matéria-prima, né? Entramos na máquina, na concepção da máquina, o processo, caldeira, ETE. Então fez toda a cadeia aí. Poço artesiano, sim. Lixão, né? Aterro, aterro. Lixão é coisa de ignorante, né? Aterro, né? Bom, enfim, é excelente que a gente fale dessas coisas, porque às vezes a pessoa está lá no conforto da sua casa, vê o tapete bonito e fala, nossa,
que tapete bonito, e não faz ideia. Não fazem. Do que acontece aqui. A gente nem falou muito quase nada de produção, de como o tapete é feito. sem A gente dúvida. só falou dos aspectos que envolvem a produção. E olha o tanto de coisa que a gente tem aqui e poderia tem- ficar falando ainda. Tem muito critério técnico para se fazer um tapete. Muito. E- A aplicação, onde vai ser usado esse tapete. E mais importante, quando a pessoa vê o tapete na casa dela, ela vai saber que o tapete está sendo feito por uma empresa que se preocupa com aspectos que às vezes podem ser uma preocupação da pessoa, mas ela não consegue enxergar aquilo naquele produto, Sim, né? Sem dúvida. Então, está tratando bem o meio ambiente, está fazendo Uhum. com que os processos sejam o menos impactante possível, Sim. está economizando energia, está economizando água, está tratando bem dos efluentes, dos resíduos e tudo isso que é algo meio feio de se dizer, mas está em moda. Não é que está em moda, né? É uma necessidade do mundo com que isso, mas muitas pessoas se preocupam demais com isso e às vezes não acabam analisando em todos os produtos que elas consomem, né? Os produtos, né, que a Tapete São Carlos fabrica, como você disse, né, às vezes você olha para um tapete e você não imagina a dimensão tecnológica que existe. Seguramente, o Parque Fabril da Tapete São Carlos ele tem a tecnologia de uma montadora. Uhum. Tudo que tem de mais moderno, até a nossa diretoria, ela não só incentiva, mas cobra, né, da gente essa atualização para poder manter o Parque Fabril o mais preparado possível para esses desafios. E manter, né, essa roda virando diante da necessidade do equilíbrio para com o meio ambiente e todas essas necessidades é um desafio. Não é fácil. E a diretoria, ela complementando, né, Ronaldo? Ela cultua e prega, né, para a gente buscar informação. Então, que a gente participa de feiras internacionais, é de lá que sai desses eventos que a gente busca essas informações para É um as melhorias. conjunto, né? Da diretoria, funcionário e tudo que faz a empresa Crescer, estar onde está, e tá onde crescer, tá. né? Buscar sempre o melhor, né? E tanto em tecnologia, em produto, e tentar passar isso E o produto, Pro no produto, final das né? contas, ele é melhor por conta disso, por né? conta Sim, disso. tem É. toda essa Por tudo isso. gama de tecnologia, de informações atrás aí de um tapete. O tapetinho que está lá no chão para todo mundo pisar. Tem Mas história tem para contar. Tem história para contar. Maravilha, então. Rogério, muito obrigado por Eu que sua agradeço. participação aqui. Aqui. Kleber, muito obrigado também pelas informações. Ronaldo, muito obrigado. Esse é o Agradeço. podcast da Tapete São Carlos. Eu espero que a gente volte a falar sobre sustentabilidade aqui e que consigamos passar para a população, para os consumidores, tudo que a Tapete São Carlos faz para que a sustentabilidade, o tripé da sustentabilidade esteja presente em todos os seus produtos. Muito obrigado a vocês e até o próximo. Até. Até. Obrigado. Obrigado. Abraço.